Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 7 anuncia de forma enfática a proximidade do fim e do juízo sobre a terra de Israel. O capítulo destaca a urgência do tempo, a inevitabilidade das consequências do pecado e a certeza de que a justiça divina se cumprirá, chamando o povo a reconhecer a seriedade de seus caminhos diante do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 7 do livro de Ezequiel da Bíblia. Chegou o fim. Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. 3 Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. 4 E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. 5 Assim diz o Senhor Deus: mal, eis que só mal vem. 6 Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. 7 Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. 8 Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. 9 E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. 10 Eis aqui o dia, eis que vem. Veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. 11 A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. 12 Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. 13 Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes. Porque a visão, sobre toda a sua multidão, não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. 14 Já tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. 15 Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos seguir com Ezequiel 7 com a mesma linha didática que você tem pedido. Este capítulo é um dos mais fortes e diretos do livro, porque anuncia que o tempo acabou. Não é mais um aviso distante, é sentença imediata. Visão geral de Ezequiel 7. O tema central é claro e repetido: chegou o fim. Aqui Deus declara que: 1 O juízo é inevitável. 2 Não há mais adiamento. 3 Nenhum recurso humano pode impedir o que vem. Mensagem central: quando o pecado é persistente e ignorado, chega o momento em que Deus encerra o tempo da advertência e inicia o tempo do juízo. Primeiro, vem o fim. O juízo é total e definitivo. Versículos 1-4. Deus diz que o fim vem. 1 Sobre toda a terra de Israel. 2 Sobre os 4 cantos, ou seja, tudo, sem exceção. Significado: 1 Não é um castigo localizado. 2 Não há área segura ou grupo protegido. Ponto-chave: o juízo não vem por acaso, mas conforme os teus caminhos. Ou seja, cada consequência é fruto das próprias escolhas do povo. Segundo, não te poupará o meu olho,
Fim da tolerância, versículos 4, 8, 9. Essa expressão aparece várias vezes. O que significa? Deus foi paciente por muito tempo. 2. Agora não há mais adiamento nem vista grossa. Lição importante: a paciência de Deus não significa a aprovação do pecado. 3. Mal vem, efeito dominó do juízo, versículos 5, 7. Deus diz: não é um problema isolado. 2. Desastre puxa outro. Imagem usada: amanhã vem, mas não é de alegria, é de turbação. Significado: o dia que deveria trazer esperança traz caos, porque o povo rejeitou a luz. 4. Floresceu a soberba, o pecado amadureceu, versículos 10 a 11. Aqui aparece uma metáfora forte. A soberba reverdeceu. 2. A violência virou vara de impiedade. Interpretação: o orgulho cresceu sem ser contido. 2. A injustiça virou instrumento de poder. Lição: quando o pecado não é confrontado, ele se fortalece e passa a governar. 5. Colapso econômico e social, versículos 12 e 13. Deus diz: quem compra não se alegre. 2. Quem vende não se entristeça. Por quê? O comércio perde o sentido. 2. Propriedades não voltam aos donos. 3. O sistema social entra em colapso. Mensagem: quando Deus retira a estabilidade, riqueza e negócios não significam nada. 6. Guerra, fome e peste, o cerco completo, versículos 14 e 15. Mesmo com trombetas tocadas. Ninguém luta. 2. Não há coragem nem força. Resultado: fora da cidade, espada. 2. Dentro da cidade, fome e peste. Lição: não existe refúgio seguro quando o juízo é divino. Voltamos a ler. 16. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. 17. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão débeis como água. 18. E cingir-se-ão de sacos, e o terror os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças, calva. 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. 20. A glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda. 21. É entregá-la-ei por presa, na mão dos estrangeiros, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. 22. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. 23. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. 24. E farei vir os piores dentre os gentios e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanados. 25. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. 26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. 27. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. 7. Os sobreviventes, culpa e lamento, versículos 16 e 18. Os poucos que escapam. Fogem como pombas assustadas. 2. Gemem por causa da própria iniquidade. Detalhes simbólicos. Mãos fracas. 2. Joelhos tremendo. 3. Vestes de luto. 4. Cabeças raspadas. Humilhação. Mensagem: o orgulho desaparece quando as consequências chegam. 8. Dinheiro não salva. Versículo 19. Prata e ouro são jogados nas ruas. Por quê? Não compram livramento. 2. Não matam a fome. 3. Não salvam a vida. Lição eterna. Aquilo que foi ídolo em tempos de prosperidade se torna inútil no dia do juízo. 9. O templo profanado. Versículos 20 e 22.
O que era glória virou 1. Idolatria. 2. Coisa imunda. Consequência. 1. Estrangeiros entram. 2. O lugar santo é profanado. Mensagem. Quando Deus se retira, até o sagrado perde proteção. 10. Violência generalizada e colapso da liderança. Versículos 23 e 27. A terra está cheia de 1. Crimes de sangue. 2. Violência. Resultado. 1. Cadeias. 2. Domínio de nações perversas. 3. Líderes sem respostas. 4. Profetas sem visão. 5. Sacerdotes sem lei. 6. Anciãos sem conselho. Lição final. Quando a sociedade rejeita a verdade, todas as referências morais entram em colapso. Mensagem central de Ezequiel 7. Este capítulo ensina que: primeira, existe um limite para a paciência divina. Segunda, o juízo vem de forma completa e inevitável. Terceira, orgulho, violência e idolatria amadurecem para a destruição. Quarta, dinheiro, poder e religião vazia não salvam. Quinta, quando Deus fala e não é ouvido, chega o silêncio da sentença. Resumo em uma frase. Ezequiel 7 anuncia que o tempo da advertência acabou, o pecado amadureceu, o juízo chegou e nada, nem riqueza, nem poder, nem religião, pode impedir o agir de Deus. Agora vamos à explicação de Ezequiel 7, é um dos capítulos mais solenes e urgentes do livro. Aqui Deus declara que o tempo de aviso acabou e que o juízo é inevitável. Se antes havia alertas, agora a sentença. E a ligação com o Novo Testamento. O tema principal é: chegou o fim. Primeiro, o anúncio repetido do fim, versículos 1-9. A frase se repete várias vezes: vem o fim vem, chegou o dia. Isso mostra urgência e inevitabilidade. Não é mais um chamado ao arrependimento imediato, é a declaração de que a consequência chegou. Por quê? Porque o povo insistiu em 1. Idolatria. 2. Violência. 3. Injustiça. 4. Corrupção espiritual. Deus diz: te julgarei conforme os teus caminhos. Princípio espiritual: colhemos o que plantamos. Segundo, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Versículo 10. A vara simboliza o instrumento do castigo, a Babilônia. A soberba de Israel cresceu como planta, agora está madura para ser cortada. 1. O pecado amadureceu. 2. O juízo também amadureceu. Terceiro, não há escape. Versículos 14 e 18. Mesmo que tentem se preparar para a guerra, tocaram a trombeta, mas não há quem vá à peleja. O medo é tão grande que ninguém tem forças. 1. Lugar, campo, o que acontece, morre pela espada. 2. Lugar, cidade, o que acontece, morre de fome e peste. Os sobreviventes fugiriam para os montes chorando por causa da própria culpa. O sofrimento levaria ao reconhecimento do pecado, mas tarde demais para evitar a queda nacional. Quarto, o dinheiro não salvará, versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas. O povo confiava na riqueza e no luxo. Mas no dia do juízo, 1. Ouro não compra comida. 2. Prata não compra proteção. 3. Riqueza não compra livramento espiritual. Ezequiel diz que o ouro foi tropeço da sua iniquidade. Ou seja, a prosperidade ajudou a afastá-los de Deus. Quinto, o templo seria profanado. Versículos 20 e 22. O povo transformou a glória do templo em idolatria. Então Deus diz algo muito forte: desviarei deles o meu rosto. Isso significa a retirada da proteção divina. O templo, que era símbolo da presença de Deus, seria invadido e profanado por estrangeiros. A religião externa não protege quando o coração está longe de Deus. Sexto, colapso total da sociedade. Versículos 23 e 27. Tudo desmorona. 1. Grupo, rei, o que acontece? Lamenta. 2. Grupo, príncipe, o que acontece? Fica em desespero. 3. Grupo, sacerdote, o que acontece? Fica sem direção espiritual. 4. Grupo, profeta, o que acontece? Não tem visão. 5. Grupo, anciãos, o que acontece? Sem conselho. Ou seja,
colapso político, espiritual e social ao mesmo tempo. O povo procuraria paz, mas buscarão a paz, mas não há nenhuma. Porque a verdadeira paz só existe quando há aliança com Deus. Mensagem central de Ezequiel 7. Primeira, o pecado tem limite, Deus é paciente, mas o juízo chega. Segunda, o juízo vem quando a maldade amadurece. Terceira, dinheiro, poder e religião externa não salvam. Quarta, quando Deus retira sua proteção, tudo desmorona. Quinta, o objetivo final ainda é: saberão que eu sou o Senhor. Ligações com o Novo Testamento. Ezequiel 7 tem paralelos fortes com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Primeira, o tema do fim que chega. Mateus 24, Jesus falando do fim. Jesus também fala de 1. Guerras. 2. Fome. 3. Angústia. 4. Juízo inevitável. Assim como em Ezequiel, o problema não é falta de aviso, é falta de arrependimento. Segunda, riqueza não pode salvar. 1 Timóteo 6:9 Os que querem ficar ricos caem em tentação. Tiago 5:1-3 Os ricos choram porque sua riqueza não pode livrá-los no dia do juízo. O mesmo princípio de Ezequiel 7:19. Terceira, julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17 Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Jerusalém tinha o templo, sacerdotes e profetas, mas foi julgada primeiro por causa da hipocrisia. Quarta, tristeza tardia. Apocalipse 6:15-17 Pessoas tentando se esconder da ira de Deus, mas já é tarde. Em Ezequiel 7 o povo chora, veste pano de saco, sente vergonha, mas o juízo já começou. Quinta, falsa paz. 1 Tessalonicenses 5:3 Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Ezequiel 7:25 Buscarão a paz, mas não há nenhuma. Resumo didático final. Ezequiel 7 ensina que: primeiro, o pecado acumulado leva a um ponto de juízo. Segundo, Deus julga de forma justa, conforme os caminhos das pessoas. Terceiro, nenhuma segurança material substitui segurança espiritual. Quarto, quando Deus retira sua proteção, a sociedade entra em colapso. Quinto, o tempo de arrependimento não dura para sempre. No Novo Testamento aprendemos que: 1. Haverá também um dia final de prestação de contas. 2. Riquezas não podem salvar a alma. 3. Aparência religiosa não substitui relacionamento verdadeiro com Deus. 4. Precisamos estar preparados antes que o dia chegue. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!